A gente precisa entender que a pinda ela é um recurso barato e fácil, né, da gente aplicar. E você vai entender aqui comigo, né, aí por que é fácil, né, de se aplicar, né, de se fazer e de se aplicar. Então a gente vai precisar o quê? Do saquinho de fibra natural, né, esse saquinho de fibra natural. Você pode pegar um outro tecido reaproveitado aí na sua casa, né, ou no seu próprio consultório, né, no local que você tem de atendimento, mas geralmente eu recomendo o saquinho de fibra natural, de algodão ou de linho, que é mais específico, e você tem uma maior vida útil dessa pinda, né? Então você vai ter a constituição, você vai ter o tecido, né? Esse tecido geralmente ele vai ficar ali em torno de 15 por 15 ou 20 por 20, né? Você pode medir aí se você quiser. E aí você vai ter a composição, o que tem dentro, qual é o recheio que tem nessa pinda, né? Você vai ter o sal grosso, você vai ter a erva e o calor. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? Aí a gente evoluindo para a nossa constituição, no que consiste aos elementos, né? Nós já falamos aí um pouco do calor, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais, mas vamos começar ali, né, pela fazendo a pinda, né, propriamente dita no gerúndio. Então você vai ter o sal grosso, né? Geralmente a gente recomenda, pessoal, o sal rosa ou sal do Himalaia, porque ele tem uma capacidade anti-inflamatória 2 vezes maior do que o sal marinho, né? O sal marinho é mais barato, né? Então vê também aí o que fica dentro do seu orçamento, o orçamento do seu cliente, né? Mas sempre ele no floco grosso, né? Por quê? Porque senão a pinda perde forma, né? Ela precisa ficar ali, né, com aquele formato assim bem de esfera, né, bem circular, para você poder pegar no cabinho, né, e fazer a aplicação na parte que é devida. Então, ele refinado, ele perde, né, essa composição, isso afeta a aplicação. Então, sempre do sal no formato grosso, né, com floco grosso. Ok? A gente tem a erva, né? Então a erva também é sempre ali para potencializar o efeito, né? Então a erva, a gente recomenda ela ali, né? Ela, vamos dizer assim, você pode colocar até ela também, vamos dizer, in natura, né? Só que como que você acaba sendo um pouco contraproducente, né? Então, se você for parar para pensar, pessoal, né, é um aspecto muito prático. A pinda, né, ela vai ficar fechada, né? Você vai fazer o laço, né? Você vai colocar ali, ela vai ficar fechada e vai sofrer a ação do calor, vai ter mecanopressão, você vai, né, vou fazer para bursite no ombro, então você vai apertar ela, né, contra essa parte do corpo, né? Lógico, não é esmagar, mas você vai aplicar. Então ela vai sofrer essas, vamos dizer, essas agressões, entre aspas, né, biofísicas, e a vida útil vai perdendo. Então, se você utiliza uma erva in natura, né, ela tem uma tendência maior, né, a morfar. É um aspecto, né, obviamente, natural, uma consequência de desdobramento natural. Então, geralmente, a gente preconiza a erva mais ressecada, né? Ela já ali naquele estado, por quê? Né, você compra aí loja de produtos naturais, né, de casas especializadas, que é mais fácil, né, você ter essa vida útil maior, né, da pinda, né? Marcelo, você havia falado no início, né, de utilizar uma erva. Eu quero fazer uma pinda amazônica, né, que contenha todas as milhões de espécies, né, da biosfera da Amazônia para resolver todos os problemas, dor de cabeça, ansiedade, rinite alérgica, bruxismo, hérnia de disco, artrose no joelho, enfim. Por que a gente não recomenda, pessoal? Em razão primeiro, das condições de saúde serem tratadas de forma diferente. Isso aí é muito para você educar também o teu cliente, né? Às vezes realmente se vicia na pinda. A pinda é viciante de fazer, né? É algo gostoso de fazer. Às vezes até se a pessoa ela faz até começa a revender, né? Mas pensando do ponto de vista de ciência, de fenomenologia, por quê? Porque as condições são tratadas de forma diferente. Eu não posso tratar uma rinite alérgica, né, da mesma forma que eu trato ali um entorse no tornozelo, por exemplo. A gente precisa deixar isso bem claro. Para quem é profissional da saúde, né, obviamente fica mais claro, mas se você está, né, fazendo para si próprio, né, ou você também vai educar o seu cliente, é preciso deixar isso claro, né? Então você vai ali recomendar, você vai orientar, você vai prescrever para ele fazer em casa, mas sempre isso, ó, estamos tratando condição A, né, aqui no caso nosso enfoque em questões de ansiedade, insônia, né, questões de universo saúde mental, então você vai utilizar a erva A
somente A, B ou C, né? Então, somente uma delas, né? E você sabe que aquela pinda que você fez, ela, né, tem aquela erva, né? Você pode até fazer um código de identificação, né? Para que você possa saber, né, que aquela... Geralmente a gente coloca um lacinho, né? Você sabe que aquela cor, a cor lilás é a camomila, a cor azul é o alecrim, né? A cor branca é ali o capim-limão, né? Então você vai, né, você faz até um código de identificação ali baseado pela cor do lacinho, né, que você coloca para adereçar, fica bem prático no dia a dia. Então por isso que a gente recomenda só uma erva, né? Marcelo, mas eu quero aproveitar. Pronto, faz 3, 5 pindas, né, de ervas, cada uma de uma erva. Pronto. Então você consegue resolver isso de forma prática. Então falamos do sal, né, nós falamos da erva, né, nós falamos também aí da questão do calor, só aprofundando, né, o calor. Como que vai ser esse calor? Calor de micro-ondas, Marcelo? Não, né, a gente geralmente sugere o calor ali via fogão, né, como se fosse um banho-maria, né, uma compressa, né, você pega uma escorredeira aí de macarrão, né, uma cuscuzeira, né, uma área ali, uma vazada, né, de fazer legumes, por exemplo. Aí você vai colocar ela ali em cima, né, e aí o vapor, né, ela vai aquecer pela névoa do vapor, né. Micro-ondas não pode utilizar de forma alguma, só pode utilizar, a gente que utiliza, mas geralmente é um calor mais seco, né. Você precisa que essa pinda fique umidificada, porque é mais fácil, né, de você fazer essa aplicação na área que você... Ok? Então, por isso que a gente recomenda esse tipo, né, de calor, né, o calor mais úmido.